lá, galera, hoje é domingo, né? Eu sei que vocês querem falar de coisas tranquilas, não tem nada de errado nisso. Mas pra quem quiser saber um pouco de bastidores aí do cenário brasileiro, tá? Sim, o cenário brasileiro é aterrador, tá? E Brasília tá em pânico. Eu pude encontrar o Kim Kataguiri sexta-feira pra entender detalhes do jogo, e os detalhes são assustadores. Vamos lá, cara, pra vocês entenderem uma coisa. Nunca se roubou tanto como nos últimos 5 anos. 5 anos, nunca se roubou tanto. E nunca se roubou tanto nas instâncias mais altas do poder. E por que que isso rolou? Eu quero, assim, você vai ver no próximo história. Por que que isso rodou? E a real é que tem gente que não entende isso. Tipo, Renan, não existe isso. Tipo, eu tô ansioso pra roubar. Meu velho, eu tô louco. Eu não roubei nada hoje, eu preciso dar uma roubada, tal, senão eu vou ficar mal. Tô com abstinência, tipo, igual o cara que para de fumar. Não é assim que funciona. Você imagina as coisas nos seguintes termos. Você é um cara de elite. Você tem um determinado padrão de vida. Você convive com alguns multimilionários, alguns bilionários. Você precisa fazer negócios para você pertencer àquela elite. Mas não para aí. Se você é parte de um partido político, a quantidade de dinheiro que você tem como dirigente partidário significa o cacife e a representatividade que teu partido tem dentro do jogo político brasileiro. Então, lógico que é um jogo de aparências. Veja, assim, não que o Brasil seja diferente do mundo. Você fala, mas é assim na Suécia, é assim na Dinamarca. Sim, existem sinais aparentes de riqueza em todos os lugares. Sinais aparentes de riqueza, demonstrações públicas de prestígio, eles são naturais em absolutamente todas as culturas. Isso é do ser humano, o ser humano é hierárquico, isso tem que acontecer. A questão é, a forma como isso se dá, ou seja, a forma como você constrói uma hierarquia, determina a qualidade da sua sociedade, entendeu? Então, sociedades que fazem sentido são aquelas em que o pacto social entre o topo e a base faz sentido para quem está no topo e para quem está na base. O topo protege a base, o topo tem responsabilidades para com a base. Eu vou dar um exemplo. O modelo feudal era melhor do que o nosso, ele era mais moral do que o nosso. O modelo feudal, ele pressupunha que o camponês trabalhava no campo, um pedaço da sua produção, menos do que nós hoje pagamos de impostos, ia lá pro sucerano, mas o senhor feudal tinha responsabilidades militares de proteção para com o morador local. E o que isso queria dizer? Ele tinha uma responsabilidade física. Quem ia pra guerra era literalmente ele. Se eu voltar para Roma, especialmente no período mais antigo da República, era assim. Os homens livres, que eram fazendeiros, eles iam para a guerra em nome de Roma. Eles ganhavam parte, vamos dizer, do espólio que Roma ganhava. Eles viviam os riscos, mas eles também ganhavam as recompensas. E isso era uma característica de um cidadão que era livre. Em sociedades, mesmo as monarquias europeias contemporâneas, você percebe que ainda há um vínculo de pertença entre o topo e a base. E o capitalismo distorce um pouco isso, porque o capitalismo é meio selvagem, ele não pressupõe grandes compromissos. O máximo que o capitalismo pressupõe é cumprimento de contrato. Nós, entretanto, vivemos num tipo de país, num tipo de cultura, tá? Oriunda do nosso processo de colonização, muito desigual, muito complicado, muito hierárquico, e que as pessoas são ansiosas em ostentar posições de poder. É como se elas quisessem, vamos dizer, no seu período de vida já alcançar o máximo muito rápido, e elas podem passar por cima do outro muito rápido. Isso se reflete, por exemplo, nos juros altos que a gente paga no Brasil, porque é uma sociedade que não é baseada em confiança, portanto um passa a perna no outro. Isso se reflete em insegurança jurídica, e isso se reflete no fim do dia numa sensação geral de que um está passando a perna no outro no Brasil. E aí a nossa elite, nesse sentido, ela representa isso. Ela é vista e ela é percebida pelas pessoas como uma elite que é parasitária, e ela no fim do dia é parasitária. E aí, para você pertencer ao seleto clube de parasitas de luxo, você tem que dar suas demonstrações externas de poder e de riqueza muito aparentes, porque essa elite, como não é uma elite, vamos dizer, formadora de cultura, não é uma elite de compromisso com a cultura geral da nação, então, tipo, mano, mostra que você tem grana, mostra que você tá com algum esquema, que você tá bem, que você ganhou algo e tal, e tá tudo bem. Aí você come quem você quiser, você come onde você quiser, você viaja onde você quiser, você vai pras festas certas, e assim funciona o jogo. Objetivamente, uma das maneiras de você barrar isso é você tendo leis muito claras, muito objetivas, que impeçam, por exemplo, crimes de toda sorte envolvendo, sei lá, agentes políticos, agentes públicos, de modo a que o crescimento econômico, né, de uma determinada pessoa, ele não se dê por vias ilegais, tá? Só que isso aí breca o crescimento ilícito desses aventureiros, dessas pessoas que atuam de maneira política, que compram autoridades. E esses caras não conseguem ascender socialmente, entendeu? E aí a ansiedade do agente político e econômico se dá da seguinte maneira: ele começa a perceber que ele está ficando para trás. E aí ele precisa voltar pro jogo. E aí voltamos porque eu falei no começo. Quando termina a Operação Lava Jato, ou seja, quando ela é sabotada ali pelo governo Bolsonaro,
o agente econômico, né, ligado ao poder, ele vê que as leis se tornaram casuística novamente, ficou fácil, você não tem externalidade, você não vai ser preso, e mais, que você pode fazer negócios com o STF, e aí você se protege. Ah, já era assim antes? Sempre foi assim. Mas nunca a legislação foi tão branda como é hoje, e nunca o topo garantiu tanto a execução desses negócios. E aí o que acontece? Depois do fim da Lava Jato, especialmente a partir de 20, 21, 22, a coisa acelera num ritmo nunca antes visto. E agora, né, tá todo mundo amarrado num grande esquemão. E esse esquemão, envolve políticos, envolve todas essas pessoas famosas que vocês sabem, mas envolve muito empresário grande também. Se for imaginar, boa parte do mercado financeiro brasileiro tem envolvido. E envolve gente que você considera honesta ou até que você admira. Deixa aqui nos comentários quantos dos influenciadores de finanças não recomendaram uma companhia do Banco Master, ou no mínimo não falaram mal. Quantas corretoras ou empresas grandes do mercado financeiro, que muita gente considera séria e que tem os seus donos, heróis, empreendedores, não participaram disso, não venderam coisa de 30 bilhões de Master. Vocês sabem do que eu tô falando. E como o topo da cadeia que sustentava isso começou a ser exposto agora, que é o STF, fica todo mundo com medo, em todos os lugares. Porque tenta imaginar o seguinte, o que aquele celular do Vorcaro não tem? Tem conversa com o Alexandre de Moraes? Sim, mas deve ter conversa com inúmeros outros membros do Judiciário Brasileiro. Teve gente do Judiciário Brasileiro que foi participar de festa dele em Portugal, festa com putaria. Tem membros do grande empresariado brasileiro, da política brasileira, que estão lá. Tem prostituta de luxo que sabe demais. E o pior, não é um celular do Vorcaro, são 3. Então, galera, não é exatamente que deu ruim, o esquema caiu. Não é algo assim, é algo mais profundo, tá? É nesse instante uma ideia que a elite tem que ter, esses caras, né, que acenderam, de que ou eles se unem todos e bloqueiam tudo vamos dizer, no maior lance de impunidade da nossa história, ou eles vão presos. Não existe muito meio termo. O meio termo, por exemplo, podia ser a estratégia do bode expiatório. Bota alguém de bode expiatório, esse cara, nele é depositado todos os pecados do mundo, ele se sacrifica e aí toda a ira é aplacada. Estavam achando que era o Toffoli, já viram que não é o suficiente, pode ser o Alexandre. A questão é que, sejamos honestos, o Alexandre não é o maior dos problemas. Ele pode até ser a figura maior, mas ele sequer é o arquiteto do problema. Vai falar, o Vorcaro é o arquiteto do problema? Veja, em alguma medida porque ele comprou todo mundo, não é? Mas o problema é o sistema de relações. O inimigo aí vem a ser a impunidade, e é ela que tem que ser alterada. Mas qual é a estratégia agora deles, né? Que eles não querem resolver a impunidade, né? Eles não sabem. E o que eu sei de Brasília é que eles estão tentando uma estratégia de aliança total. Então, nesse instante, você vai ver uma solidariedade entre presidentes de partidos políticos, ministro do Supremo, boa parte do mercado financeiro, todo mundo atuando em parceria para abafar essa bagaça e não sobrar nada para ninguém. Eles acreditam que as pessoas vão se contentar em ficar discutindo a temática eleitoral. E aí, com base nisso, eles esquecem os assuntos. Do tipo, olha, vou xingar o Lula aqui, eu gosto do Flávio Bolsonaro, não, eu tô com o Renan, não sei o quê. Eu acho isso ilusão. Ainda mais conforme os temas vão saindo, o assunto vai viralizando e todo mundo, incluindo os candidatos, começam a falar disso. Uma coisa que pode virar o jogo, e eles estão temendo, é a postura da Rede Globo. A Rede Globo desmentiu o Alexandre de Moraes, ela vem dando atenção pro caso, e eu volto a colocar, se o caso não pegasse tanto bolsonaristas quanto petistas, dava pra dizer que sim, o game ia cair. Mas como ele pega os dois, você vai ter essa aliança de esquerda e direita em nome da impunidade. E a gente já tá vendo isso. Vê se o bosta do Flávio Bolsonaro fala do tema. O Lula nem fala, né? O Lula é amigo do Alexandre de Moraes. Mas assim, se o jogo tá ficando interessante, se o jogo tá ficando bom, é justamente porque uma parte importante da elite, e veja só aquilo que eu falei das elites sobre dinheiro e ostentação, da elite tradicional brasileira, bom, que tal o Rede Globo, o tipo de elite já pré-estabelecida, entre em campo, aí cabe a nós entrarmos em campo também, usarmos dos instrumentos que nós temos à disposição e virarmos o jogo para o nosso lado. Ao fazer isso, a gente pode dar uma bagunçada no game e pintar com algo novo bom.